amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago e hoje nós temos mais um vídeo super importante para tratar de um tema essencial para entendermos o mundo contemporâneo: globalização. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem com a gente depois da vinheta. Esse vídeo tem três objetivos fundamentais. O primeiro deles é falar um pouco sobre as origens históricas da globalização, o segundo é apresentar um conceito de globalização e o terceiro é analisar as consequências, as críticas e as perspectivas desse tema. Vamos começar a falar então sobre as origens da globalização. É muito difícil precisar exatamente quando se tem o início do processo de globalização. Alguns autores costumam afirmar que a globalização é um movimento bastante antigo na história, chegando, por exemplo, no período da história antiga, na Macedônia, na Grécia Antiga, ao nome de Alexandre III da Macedônia, ou se preferirem, Alexandre o Grande, e o seu sonho de unificar o mundo inteiro num mesmo império, numa mesma bandeira. Alexandre o Grande talvez teria sido, então, a primeira pessoa a ter um sonho de um mundo globalizado. Obviamente ele conquistou boa parte do mundo conhecido naquele momento da história, mas não conseguiu unificar o mundo inteiro. Por isso é prematuro falar em globalização naquele momento. Outros historiadores e geógrafos, até mesmo alguns economistas, costumam falar que a gente pode falar a primeira vez mesmo em globalização a partir das grandes descobertas no século XV, no século XVI, do colonialismo, das grandes navegações, porque a partir daquele momento na história da humanidade, a gente teve realmente um comércio de nível global, com mercadorias saindo da Europa, chegando às Américas, indo para a Ásia e assim por diante. Pois bem, essa história pode ser também bastante prematura. Por isso, a versão mais aceita pelos sociólogos, e esse é um canal de sociologia, é claro, mas também por muitos economistas e muitos historiadores, é que a gente pode falar sim, pela primeira vez em globalização, a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. E aí cabe a gente entender por que a queda do Muro de Berlim foi tão importante para o desenvolvimento da globalização. Por um único motivo. Vamos lá, gente. Lembrar das aulas de geografia aqui. Até 89 você tinha a divisão do mundo entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista soviético, liderado pela URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir do momento que o Muro de Berlim é colocado no chão, representa simbolicamente o fim do comunismo ou o fim do bloco socialista. E nesse momento da história, o mundo inteiro passa a ser regido por um único sistema econômico mundial, o capitalismo. Bom, você pode querer, sei lá, relativizar essa afirmação e dizer que ainda assim existem países que não são capitalistas. Coreia do Norte, de repente, Cuba, Venezuela ou a China, que chama a si mesmo de República Comunista, mas o fato é, todos os países do mundo, em maior ou menor grau, mantêm relações capitalistas um para com os outros e dentro da sua população. Cuba, inclusive, por exemplo, apesar de até pouco tempo atrás não manter a propriedade privada na sua Constituição, hoje já reconhece a propriedade privada na sua Constituição, inclusive tendo alguns dos maiores e mais legais resorts particulares do mundo, que eu infelizmente não tenho condição de conhecer, mas se você for daquele que vai dizer assim, vá para Cuba, professor, pô, gostaria mesmo muito de ir. Seja como for, o fato é, a partir de 89, o mundo socialista entra em colapso e o capitalismo se torna o grande sistema mundial, então nós temos a globalização. Atrelado a isso, é claro, o desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte, que também dão um grande salto nesse período com a chegada da internet e da telefonia móvel. Nesse caso, fica a pergunta, como podemos definir globalização? Vários autores falam sobre globalização, mas eu separei um conceito de globalização que me parece dar conta de explicar a globalização no seu todo. Esse conceito é feito pelo economista norte-americano chamado Joseph Stiglitz, e ele fala o seguinte, acompanha comigo na tela. Globalização pode ser designada por um processo ou conjunto de processos, que agregado altera as transações e a organização espacial das relações sociais, criando assim novos fluxos interregionais ou intercontinentais e de redes de interação, de atividade e de poder. Pois bem, o que isso significa? Desse conceito decorrem três características fundamentais sobre a globalização.
A primeira delas é que a globalização é um processo. O que isto quer dizer? A globalização não está pronta, ela está acontecendo, ela se dá através de etapas. A gente não sabe muito bem para onde ela vai, nem muito bem de onde ela veio, porque ela está em constante movimento. Segunda característica super importante, ela altera as transações e a organização espacial das relações sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo globalizado modificou toda a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se até os anos 80, os anos 70, as pessoas para se conhecerem precisavam compartilhar o mesmo espaço geográfico, estar no mesmo lugar, hoje as relações sociais não são mais dessa forma. Você, por exemplo, que está me assistindo, pode estar em qualquer outro lugar do mundo, ou pode estar bem perto de mim. Nós não nos relacionamos apenas frequentando o mesmo espaço. E a terceira característica super importante é que ela cria novos fluxos interregionais ou intercontinentais. O que quer dizer essa expressão novos fluxos? Fluxos são movimentos, ela cria novos movimentos entre regiões e entre continentes. Esses fluxos podem ser de interação. Pessoas de um lugar do mundo que se conhecem, que interagem, que conversam com pessoas de outros lugares. Mas pode ser de atividade. Pessoas aqui no Brasil comprando produto da China, comprando motos da Índia, comprando carros da Europa, ou até mesmo compartilhando o mesmo vírus, compartilhando os mesmos problemas. Mas também pode ser de poder. O que isto quer dizer? Que muitas das coisas que acontecem aqui no Brasil, que determinam a nossa política econômica, a nossa política social, a nossa política educacional num país, é determinado ou influenciado por atitudes de pessoas em outros países. Seriam novos fluxos de poder. Por mais simples que seja essa definição, ela vai dar conta de pegar a globalização como um todo, e que nos leva ao terceiro ponto desse vídeo. Quais as consequências da globalização? Nesse caso, acho que nós somos bem adultos para saber que nada é 100% bom e nada é 100% ruim. A gente consegue ver muitas qualidades, muitos movimentos positivos, muitas consequências positivas na globalização. Eu costumo separar pelo menos 3 delas. A globalização promoveu maior qualidade de vida para as pessoas. Ela fornece melhores produtos com melhor qualidade a um preço menor. Torna as mercadorias mais acessíveis, cria um consumo de massa. Globalização aproxima as pessoas, fornece maior conhecimento, aproxima as culturas, a circulação de informação em tempo real. Isso, é claro, pode deixar as pessoas muito mais inteligentes. E terceiro, ela promove desenvolvimento social e econômico. É inegável que se nós compararmos, por exemplo, a vida de jovens de 15, 16, 17, 20 anos hoje, com a vida dos pais deles há 20 ou 30 anos atrás, é razoável pensar que as pessoas de hoje vivem melhor do que as pessoas de 20 ou 30 anos atrás. Contudo, nada é 100% bom, também existem as características negativas. E nesse caso, por exemplo, o próprio Stiglitz compara muitas vezes a globalização com uma espécie de pacto com o demônio. Os indicadores sociais, os números do desenvolvimento, o PIB do país cresce, mas ainda assim deixa lá embaixo um grande contingente de pessoas com uma péssima qualidade de vida. Ao mesmo tempo que hoje produzimos muita riqueza, o número de pobres, de miseráveis no mundo continua alto. Ou seja, toda a qualidade de vida que é produzida pela globalização, ela infelizmente não chega a todos. Por isso o próprio geógrafo americano David Harvey costuma dizer que a globalização corresponde a um processo de desenvolvimento desigual, que a riqueza gerada em alguns lugares do mundo se dá em cima da pobreza gerada em outros lugares do planeta. No mais, também existem muitos movimentos anti-globalização que vão argumentar que a padronização cultural provocada pela globalização acaba levando à extinção de determinadas identidades culturais, determinadas práticas culturais mais locais. Por isso surgem os movimentos identitários, que visam defender a própria cultura, a própria identidade, e em contrapartida a uma certa padronização cultural que alguns autores chamam de americanização do mundo. Meus amigos, globalização é um tema polêmico, né? E aí, será que ela tem mais qualidades? Será que ela trouxe mais vantagens? Ou será que ela traz mais desvantagens? Quero ver isso no comentário de vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Forte abraço a todos e valeu!